Oi, gente, pode chegar, seja muito bem-vindo ao Edifique, podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Hoje, gente, vamos falar sobre um tema que é o chamado da igreja na proteção das crianças e adolescentes. E nós recebemos aqui com muito carinho a Caroline Souza. Ela é graduada em serviço social, ela tem pós em psicologia social e trabalho social com famílias, é professora universitária, palestrante. E ela tem uma grande experiência em contextos humanitários e de emergência em diferentes regiões do Brasil. Esqueceu alguma coisa? Pode completar. É uma mulher que trabalha. Um pouquinho de tudo isso. Um pouquinho de tudo isso. É. Carol, super obrigada por você estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa engajada nesse tema. Sim. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, Sim. e esqueci de uma coisa. O mais importante de tudo, filha do Deus vivo. Amém. Né? Perdoada, resgatada. É isso aí. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar sobre o nosso tema, né? Como que você chegou nessa área, nessa causa que hoje você atua com tanta força? Primeiro, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz enquanto cristã, primeiramente, por ter que dar voz a essa causa dentro do ambiente cristão, que é uma ferramenta muito importante e a igreja ainda não despertou totalmente para isso. Então, estar aqui, poder levar essa mensagem é muito especial para mim, que sempre foi um desejo pessoal meu de poder falar. Eu entrei nessa área social, humanitária, acredito por conta das minhas experiências que eu tive, mas eu tinha o sonho de ser missionária. Eu queria ir para as nações, eu queria visitar outros países. E na época eu era muito engajada com projetos sociais, voluntariados, e eu acabei optando por ser assistente social, porque eu queria fazer a diferença, transformar a vida das pessoas. Só que quando eu escolhi isso, eu queria ser assistente social fora do Brasil. Eu não via esse nicho aqui. Então, na época, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer missões transculturais, missões nacionais, fiz trabalho com povos não alcançados, então no Amazonas, no Nordeste, refugiados. E aí eu descobri que dentro do Brasil tinha um gap muito grande e que eu poderia servir. E durante a faculdade eu comecei a estudar, meu coração ia queimando por a causa da infância. Devido também à minha experiência pessoal, mas eu queria muito usar a minha dor para poder curar outros. Coisa linda. Então, fui estudando e aí nessas viagens de missões tive muito contato, Deus sempre colocava crianças vítimas de violência, vítimas de maus tratos, adolescentes, mulheres, sempre no meu caminho. E aí, depois da graduação, me formei, me tornei assistente social, consegui fazer o que eu queria, que era trabalhar com migrantes, então não viajei, mas dentro do Brasil eu consegui trabalhar com diversas nacionalidades, consegui servir diversos países. E você não deixa de ser uma missionária. E aí você vai entendendo, né, através da sua maturidade cristã, enfim, crescendo na fé, que missão é você ter uma vida intencional, missional. Então, quando eu estou servindo aqui, eu estou sendo missionária. Quando eu estou servindo na minha casa com excelência, amando ao Senhor, eu estou sendo missionária. No meu trabalho, num banco, eu estou sendo missionária. É verdade. Né? E aí você vai expandindo. E aí sempre essa causa da violência perto, sempre, sempre. E aí começou a surgir convites para eu falar, para eu começar a dar aula sobre isso. Então, e fui me aprofundando. E estamos aí. Né? Então, das minhas feridas nasceram cura. Então, hoje eu consigo falar tranquilamente das minhas experiências, porque uma coisa é você falar. Falar, todo mundo fala, mas quando acontece algo conosco, a gente se torna médico, vamos dizer, daquilo. É verdade. E a gente consegue ter essa propriedade. Tá. A gente vai falar sobre isso, eu quero muito conhecer o seu testemunho, né? O que aconteceu com você. Mas eu queria, vamos começar ali
para a gente entender primeiro o que é o abuso. A gente ouve falar tanto sobre abusos que acontecem, inclusive em ambientes cristãos. Mas o que é o abuso, Carol? Destrincha pra gente. Acho que antes da gente entrar um pouquinho sobre o abuso em si, é importante a gente entender sobre sexualidade. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, muitas vezes a sociedade, e não é só os outros lá de fora, nós aqui, entendemos que a sexualidade é o ato sexual e ponto, .com.br, ponto. E não. Sexualidade é muito mais ampla do que isso. Então, a sexualidade, ela é como eu me vejo e como eu vejo o outro. E ela está na base da afetividade. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai entendendo que a violência, ela faz parte, e muitas vezes, por conta da afetividade, não ter essa afetividade, a gente fica mais exposto à violência. O ato sexual, ele faz parte também do prazer, mas não somente isso. Então, quando a gente entra no assunto de violência, então é tudo aquilo que denigre físico ou psicologicamente alguém. Esse é o conceito da violência. O abuso sexual, ele é todo ato sexual contra criança e adolescente. Ponto. Isso é o abuso sexual. Só que muitos ainda acham que o abuso sexual é somente o contato íntimo na penetração. E não. Então, você ter acesso, mostrar vídeos pornográficos para uma criança, que hoje é mais vídeo, nem tem mais tanta revista, né? Antigamente sim, era revista, né? Vídeos, você tocar na parte daquela criança, nas partes íntimas da criança, você excitar, né? Fazer com que essa criança toque em você, tudo é abuso sexual, está dentro desse limbo do abuso sexual. E a gente vive numa sociedade onde inconscientemente a gente está alimentando o abuso sexual. Então, por exemplo, criança, o menino e a menina. O que o papai fala pro filho? Filho, olha só, olha o tamanho das suas bolas, do seu saco escrotal, vai ser pegador, vai arrasar, né? Você tem que roubar o beijo da menina. Pensando no contexto da igreja, olha, os dois ali, vai ser minha nora. A criança tem 5, 6 anos, não sabe nem o que é isso. Já tá fazendo essa brincadeirinha. Vão ser namorados, né? Chega ao Natal, o que a gente fala? Senta onde? Nos colos de quem? Do Papai Noel. A gente força as crianças a dar beijo. Dá beijo no vovô, dá beijo no tio, na tia. E se a criança não faz, ela é mal educada, o problema é ela. Mas por que será que às vezes essa criança não quer? Então, muitas vezes a gente acaba reprimindo essa criança. Então, é muito mais profundo, né? Então, muitas vezes quando chega esses casos, a criança foi violentada, muitas vezes é só a cereja do bolo. Por trás já tinha todo um contexto sendo alimentado e a gente fechou os olhos para isso. Então, antes da gente falar somente das consequências, por que não a gente falar de educação sexual e prevenir? Sim. Né? Então, quando eu falo de educação sexual, eu não estou ensinando essa criança a fazer sexo, não. Eu estou ensinando ela a se proteger e a proteger o outro. Porque na minha casa não entra qualquer pessoa. Na sua casa entra? Não, de jeito algum. Sua casa é sagrada. Sim. Então, eu vou ensinar essa criança que o corpo dela é sagrado. E que no momento certo ela vai escolher quem ela quer que entre nessa casa. Tá. E aí eu quero saber de que forma, ou a melhor forma, para falar, para conversar com a criança sobre isso. Porque tem as faixas etárias, eu até ia te perguntar, o perfil de crianças que sofrem abuso. A idade, tem uma idade mais comum? Segundo pesquisas aí desenvolvidas pela Unicef, mostra que crianças de 0 a 5 anos, os principais agressores são os pais.
partindo de 6 anos até os 14 anos, são pessoas conhecidas. Então, 80% dos casos hoje que acontece de violência sexual contra a criança e adolescente é dentro de casa. 60% dos casos é por familiares. Então, a gente percebe que o perigo não está só lá fora. Sim. O maior perfil são de meninas, 90% meninas, e meninas negras e pardas entra nesse índice. E essas meninas, elas se encontram em vulnerabilidade. E aí, quando a gente fala vulnerabilidade, as pessoas têm uma noção que é só ligado à questão econômica. E não. Então, se aqui tá molhado, nós estamos de salto, e eu passar, eu tô correndo um risco, eu estou vulnerável a cair. Sim. Eu tô correndo um risco. Então, ser vulnerável é estar em risco. Então, quem é esse agressor? Esse agressor que a gente fala é todo aquele que a criança coloca confiança. Então, ele pode ser um pai, ele pode ser um irmão, ele pode ser o tio da escola, o tio da escola dominical. Então, todo aquele. Essa criança confia. E aí está um grande problema, porque quando essa criança não confia na sua mãe ou no seu pai, ou naquele que ele chama de família, como que a gente vai fazer isso? Como que ela vai crescer? Né? Como que ela vai crescer? Então é um desafio muito grande, mas as pessoas acham que nossa, e agora? Como eu vou falar disso? Meu Deus, como? Eu digo por mim até. Sim. Porque eu lembro que eu tive que falar com a minha filha sobre isso. Sei lá, ela tinha uns 8 anos. Não a questão do não tocar desde pequenininha. Tenho a minha filha de 5 anos, eu já falo desde os 3 anos. Agora, as questões mais de sexualidade, essas músicas, por exemplo, que a gente tem, né, que tá nas paradas, são músicas extremamente sexualizadas. Então, eu tive que falar, filha, eu não quero que você ouça essas músicas por isso, isso e isso. Aos 8 anos de idade, eu já tive que falar. E aí eu pensei, meu Deus, será que tá certo essa idade? Né? E como falar? Essa acho que é a maior dificuldade de nós pais. Né? Então, como falar de sexualidade para criança? Primeiro, desde o ventre. Como assim desde o ventre? Lembra que eu comentei no começo que a sexualidade ela tá ligada à afetividade. Então, cada vez que a gente alimenta afetividade para essa criança, mais leve vai ficar. Então, muitas vezes, essa criança ela vai voltar para você e vai falar, mamãe, como foi que eu nasci? Essa pergunta. E aí ela fala, menina, isso não é hora de falar disso? Não. O pai já fica, e agora? Como eu vou falar? Não, leve. Como você acha que você nasceu, filha? Como? Ah, mamãe, não sei então. Papai e mamãe se amavam muito, ou se amam muito, e decidiram ter você. A gente começa a falar mais especificamente a partir dos 5, 6 anos de idade. Então, sobre a vulva, sobre o pênis e essa conexão quando são adultos. Antes disso, a gente começa já a prevenir através de elucidar o corpo. Então, o que é o meu seio, o que é o meu bumbum, qual o nome, quem pode tocar. Então, a criança está tomando banho lá. Filha, vamos brincar de espuma? Então, vamos fazer um biquíni de espuma? Você sabe por que a gente não usa biquíni aqui no chuveiro, em casa? Por quê, mamãe? Porque é a nossa parte íntima. E você sabe o que é isso? Não. É tudo aquilo que ninguém pode tocar. É sagrado, é meu. Então, de forma leve, de forma... E se você não tiver a resposta, tá tudo bem na hora. Filha, mamãe não tem essa resposta agora, mas a gente pode conversar mais tarde, à noite ou amanhã, e aí o pai se vira. E como que vai abordar? Mas não precisa ser uma coisa pesada. Porque, Adriana, se a gente não trazer a informação agora, dentro da nossa casa ou dentro da nossa comunidade, eles vão buscar informação e vão encontrar de forma errada. Totalmente e aí está o perigo.
Então, a idade, eu gosto muito de... Eu tenho 2 sobrinhos, eu não tenho filhos. E o meu sobrinho, um deles tem 16 anos, vai ser 17. Quando ele tinha 6 anos, eu já falava pra ele. Falava pra ele, olha, aqui é o seu pênis, pipi, enfim, diversos nomes. Ninguém pode tocar em você. Se tocar, você tem que falar pro seu pai, pra sua mãe. E agora ele tá com 16 anos e já é outra fase. E aí, quando eu vou falar sobre sexo, enfim, essas coisas com ele, ele fala, tia, desde que eu era pequeno você já me falava sobre isso. Sobre que ninguém pode me... E nem eu me lembrava, sabe? Porque pra mim é uma coisa tão natural, tão natural. E ele fala, você foi a primeira que me falou, tia. Meus pais não me falavam. Então, assim, é informação. Sim. É prevenir. Eu não preciso esperar acontecer para falar, né? E assim, a gente não vai conseguir blindar essa criança da música, do vídeo. Por mais que tenha, né, as formas de proteções, etc. Mas em algum momento essa criança ela vai ter contato. Sim. Seja na escola, seja com coleguinhas, até mesmo dentro da igreja. Porque assim, a comunidade ela é formada por pessoas. Porque qual é a cultura lá fora? Não tem afetividade. Sim. Então, quando a gente começa a fomentar essa questão do afeto, mamãe e papai se amam e decidiram dessa união de amor, unir seus corpinhos bem abraçadinhos para ter você. Ah, mamãe, quando que eu vou poder namorar? Tem uma dinâmica que eu gosto bastante, que é a dinâmica do balde. Você pega 2 baldes, coloca água, bastante água. Fala para a criança, agora você carrega. A criança não vai conseguir carregar. Sim. Por quê? Porque o corpinho dela não tem estrutura. Aguenta. A cabecinha dela quer, mas o corpinho, as emoções, ele não quer. Então, mamãe, por que eu não posso? Tá vendo? Segura esse balde. Você conseguiu? Não, mamãe. Então, vai chegar o tempo que você vai ter um namorado, vai chegar o tempo que você vai ter alguém. Quando chegar esse tempo... A mamãe vai ficar muito feliz. O papai vai ser uma pessoa especial, que vai te merecer. Então, percebe? As palavras de afirmação vão alimentando afeto. Sim. Porque quando alguém com más intenções se chega perto, ela vai saber, ele vai saber que ele é especial, que ele não vai deixar ninguém tocar nele. Tá. Né? E isso vai prevenir não somente, Adriana, um abuso sexual, mas um relacionamento abusivo, quando ele for adolescente, adulto, um chefe abusivo, que nem teve, tóxico, né? Eu vi nas semanas passadas que teve a querida aqui falando. Sim. Então, a gente consegue prevenir, porque eu entendo o meu valor. Então, isso está muito ligado com a afetividade. E falando de afetividade, a gente está aonde? Onde a gente fala que é a casa de Deus. Sim. E a igreja ela tem um papel muito importante nisso. Pois é, ela tem um papel importante, mas que talvez não seja tão falado, porque querendo ou não é um tema tabu. E o ambiente da igreja, você falou, o tio da salinha da igreja. É complicado isso. Como que a igreja pode se estruturar para evitar esse tipo de coisa? Porque a gente tem ouvido aí muitos acontecimentos dentro da igreja. É algo realmente assustador. A gente precisa estruturar para qual tipo de público a gente vai ter uma linguagem diferente para poder falar isso. Mas a primeira coisa a igreja ela é considerada o refúgio. Sim, um lugar seguro. O refúgio. Só que a gente pensa em questões de divórcio, em questões de vícios, em questões de problemas financeiros, a gente associa, não, vou para a igreja orar sobre isso, porque... E a gente costuma ouvir esses temas em pregações, em atividades, a mulher ela precisa ser virtuosa, ela precisa ser muitas coisas que a gente está acostumada a ouvir. Só que a igreja precisa trazer que a violência ela é uma coisa presente. E que todos nós, em algum momento da nossa vida, vivenciamos ou vamos vivenciar. Então, quando a gente pega biblicamente falando, teologicamente falando, a Bíblia ela não traz a palavra abuso sexual, mas ela traz violência. Violência.
Então, quando a gente vai lá no Velho Testamento e a gente pega a linhagem de Davi, Tamar e Amon foi o primeiro caso narrado de violência sexual entre família. Então, Amon, né, eles eram meio irmãos, ele desejava a sua irmã Tamar, se aproveitou dela e abusou sexualmente dela. E o que acontece depois? A Bíblia não relata o futuro da Tamar, só fala que ela rasgou suas vestes e ela ficou em luto. Não sabemos se ela teve um marido, se ela conseguiu, não sabemos. Como foi o depois, Como foi né? o depois. O dele, ele se suicidou. O fim dele. Então, a violência, ela pode provocar na criança, nesse adolescente, ou uma sexualidade aflorada, ou a retração. Então, a gente vê a Tamar, foi a retração, o luto, a vergonha, o isolamento. Quando a gente fala de crianças dentro da igreja, existem estratégias lúdicas que a gente pode falar. Então, uma dinâmica simples, que é a dinâmica do toque. Eu trouxe até aqui que a gente pode fazer isso na igreja, em casa, de forma muito lúdica. Então, aqui eu tenho vou pegar esses dois aqui. Dinâmica do toque. Estamos lá com crianças de 5 anos para cima. Ou até menos, dependendo de como for essa comunicação. Criançada, e todo mundo... Hoje a tia vai fazer uma dinâmica com vocês. O que é um toque? Você gosta de abraçar? Gosto, tia. Quem que você abraça? Você abraça todo mundo? Não. Quem? Abraço minha mãe, meu pai. Então hoje a gente vai falar sobre os toques. Existem 2 tipos de toque, o toque bom e o toque ruim. Quando alguém te abraça forte, o que você sente? Alegria, risada. E aí a gente vai trabalhar nisso. Olha, o toque bom, ele traz alegria, ele traz risada, a gente se sente seguro, a gente quer falar para todo mundo. Isso é um toque bom. O toque ruim, ele deixa a gente triste, ele deixa a gente com medo. Ele é uma coisa que a gente não pode falar pra ninguém. Isso é um toque ruim. A gente se sente mal, a gente pode sentir até dor de barriga. Isso é um toque ruim. E aí a gente vai falando frases e aí eles vão falando. O vermelho é toque ruim. O verde é toque bom. Ou então posso colocar aqui emoji, né, seta, enfim. É uma forma. Outra forma que a gente tem é fazer o semáforo das emoções. Então, o que é isso? Aqui eu trouxe representado aqui um corpinho. Que ele pode ser um cartaz, um banner, enfim. Que eu trouxe para ilustrar. E aí a gente vai colocar esse corpinho de um menino e uma menina e a gente vai dar as plaquinhas para a criança como se a gente fosse falar do semáforo do corpo delas. Então, eu vou entregar para elas e aí a gente vai começar a falar. Pessoal, essa parte aqui de cima, qual que é o nome? É cabeça, cabelo, Essas plaquinhas aqui. O vermelho pode tocar. Cadê? Ou melhor, desculpa. O vermelho não pode tocar. O amarelo tem que ter atenção. E o verde está liberado. Então, eu vou pegando o corpinho e eu vou falando para eles. A cabeça, vocês acham? Que cor é? Vermelho, amarelo ou verde? Ele vai levantar. Tá. Tá liberado, tia. Tá bom. E a mão? Então, a gente vai começando por aquilo que a gente sabe que não tem um problema. E esse treinamento você costuma dar em igrejas, A gente pode aplicar em igreja, escola, facilitar. É super adaptado e é uma forma lúdica e leve. Sim, totalmente. E aí é interessante que quando a gente começa a chegar nos órgãos genitais e a gente fala, como que se chama isso aqui? Aí eles, não posso falar. Tem essa coisa de não falar o nome, né? Ou colocar apelido. Eu lembro uma vez que eu tava num lugar e a menininha, ela tinha uns 7 anos. Ela saiu de onde ela tava e ela veio no meu ouvido e falar, eu não posso falar, tia. Olha só. Como assim?
Então qual que é o nome disso aqui? Pipi, pintinho, e aí tem vários nomes. E aí a forma correta é a gente falar o nome biológico dessa criança, né? O pênis. Só que para ela poder memorizar, a gente vai de acordo com a idade dessa criança. Se ela tem mais uma maturidade, né, psíquica, um adolescente, olha, um pênis. Se não, a gente vai falar, olha, o nome que o médico fala é pênis, mas pode ser piu-piu, pode ser... Por quê? Porque o abusador, ele vai dar nomes. Então, acontece da gente descobrir em casos de violência, onde a criança fala, o tio me mexeu no meu biscoitinho. Olha só. Meu Deus. Na minha florzinha. Nossa. Né? Então, é importante a criança saber o nome daquilo. Né? Então, aí a gente vai falando, qual que é o nome? E aí ele vai levantando. E à medida que eles vão levantando, isso aqui vai estar, né? Se for um cartaz, e eu vou colando as bolinhas. Tá. Então, quando ele vai saber o nome das partes, vai saber o que pode e o que não pode tocar. Né? E aí, pensando no âmbito congregacional, e aí a gente traz a questão da afetividade. Deus fez a gente de uma forma muito especial, para a gente ser amado. E como a gente é amado, o nosso corpo ninguém pode mexer. Só quem eu quero. Sempre trazendo a afetividade, o afeto. Porque não vai ficar uma coisa pesada. Né? Porque ele sempre vai associar isso, que a sexualidade, ela tá ligada ao amor, ao afeto. E aí, quando vier alguém com um toque indesejado, ela vai saber, isso tá errado. Não é assim. Eu vou falar. Então, isso para criança. E para adolescente, a gente vai trazer o tema. Porque a gente tem muito... nós adultos, por tempos antigos, enfim, a gente tem esse tabu. Sim. A gente acha que o jovem não vai querer falar. Mas muitas vezes o jovem não fala, Adriana, porque ele não vê um espaço dentro da comunidade. Então, a gente cria mídias no TikTok, a gente cria mídias no Instagram, a gente fomenta isso, mas a gente não traz um tema que está acontecendo importante, na linguagem deles. Então, uma igreja grande, quem aqui é psicólogo? Que pode falar, bater um bate-papo? Quem aqui é um assistente social ou alguém que teve uma experiência e pode contar? Para eles verem que isso não é só lá fora que eu vou ter, aqui dentro, porque se aconteceu comigo, eu vou poder falar. Tanto que assim, até me chamou a atenção, eu estava pesquisando sobre o tema e eu vi naquela revista Ultimato, né, que é bem conhecida, e uma frase de uma reportagem que falava: a verdade triste e incômoda é que provavelmente metade dos membros da sua igreja já sofreu algum tipo de abuso. Eu achei isso forte, chocante. Porque se a gente for pensar a nossa igreja aqui, somos em 1.200 membros. Metade pode ter sofrido, e aí, ou quando pode vir a sofrer. Traz isso na questão dos adultos, muitas mulheres hoje que estão frequentando os cultos, estão firmes, orando, mas que estão com problemas de rejeição, de identidade, problema nos seus casamentos. E aí a gente fica tentando resolver o agora em gabinetes, em jejuns, etc. Mas a nossa alma tem um trauma lá atrás. Alguém mexeu, que a gente fala, esse termo mexeu. E isso está impactando ainda. Então eu conheço pessoas cristãs que têm problemas de erotização na sua sexualidade, têm um afeto pelo seu parceiro, mas não conseguem desenvolver a erotização. Por quê? Por conta dos traumas de lá atrás. E aí não traz isso, porque tem um medo. Por que não traz para a igreja? Porque tem o medo do julgamento, do que vão falar ora, somente. E não aqui, a gente como cristãos, a gente entende o poder da oração, mas tem ação. Mas de que forma que isso pode ser tratado? A gente precisa falar disso. E aí, um culto de mulheres. Vamos aqui falar sobre o tema, que nem a gente está agora em setembro amarelo, que é conhecido como o tema do suicídio. O suicídio é algo fácil que é falado.
Por que num culto de mulheres eu não posso trazer na minha pregação mulheres que foram marcadas, né? Ruth, Tamar, diversas figuras aí, Maria, que foi abandonada, viúva, e trazer esse recorte de mulheres atuais que foram feridas. E trazer essa temática do abuso. Mulheres que falar. Mulheres que foram violentadas. E não só lá atrás, mulheres que estão agora em relacionamentos narcisistas, relacionamentos abusivos, relacionamentos domésticos. Então, essa liderança, se a liderança tem uma visão aberta, ela vai aceitar, talvez vir um profissional de fora e falar. Eu já falei. Porque é isso, muitas vezes tem aquele ditado que a gente brinca, né? Que santo de casa não faz milagre. Mas às vezes, vindo um pessoal de fora, ou às vezes um próprio membro, sabe? Que é especialista. A gente tem tantas potencialidades adormecidas dentro da igreja. Tantas, Adriana, tantas. E muitas vezes a pessoa só está esperando uma porta. Às vezes ela fala, não, eu não sei cantar. Não sei cuidar de criança. Eu não pega. E aí você ouve, gente, a gente está buscando aqui fazer um ministério de acolhimento para pessoas que tiveram traumas. E não só traumas sexuais, diversos. Vamos fazer um grupo? Eu conheço uma igreja que começou a fazer isso. Fazia um encontro uma vez na semana sobre traumas e vinha profissionais para falar, mas os próprios membros que tiveram uma experiência de cura falavam. Olha, eu tive problema com droga, foi muito difícil, sofri rejeição do meu pai, acabei... E falava, isso trazia mais pessoas, porque se formava um lugar seguro. Mas enquanto os membros, enquanto a comunidade não vê a igreja como um local seguro, para poder realmente falar de tudo, a gente ainda vai ser um tabu. E isso... É aos poucos. Esse ato que a gente está tendo aqui já é uma estratégia. É verdade. Porque vai surgir casos. E aí como que a Igreja Batista da Pedra Viva está preparada para isso? Porque precisa ter uma preparação. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma esposa de um pastor que foi meu pastor. E teve um caso que aconteceu. E ela, como ela sabia, né, no meu trabalho, ela me pediu auxílio. Era um caso de violência que tinha acontecido dentro da comunidade e ela pediu o meu auxílio. E aí eu lembro que eu orientei ela, enfim. E aí eu falei assim, por que a gente não pode falar? Na verdade, pro corpo mesmo de obreiros. Nem vou falar abrir. Pra igreja toda. Ainda não. E aí ela falou pra mim, Carol, a gente não pode. Porque senão vai surgir muitos e eu não sei como fazer, como dar conta. Só que aí a gente acaba sendo limitado. Porque eu tô falando de uma cura e essas pessoas, elas não estão acessando. Porque a palavra, ela é clara. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. O conhecimento nos liberta. Então, os nossos olhos se abrem. Eu falo para os meus alunos, quando eu dou disciplina de violência, eu falo, olha, agora vocês estão com uma grande responsabilidade, porque vocês estão carregando a verdade agora o conhecimento. Agora você sabe. E se você souber de um caso e você não tentar auxiliar, criminalmente falando, você responde, judicialmente falando, por omissão, mas é mais profundo. Como você vai carregar... Você conhece Jesus. Aí você, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus para todos. Mas eu só falo de Jesus para algumas coisas. Outras não. Outras eu deixo lá no meu quartinho, no meu quartinho da bagunça. Da bagunça. Então, assim, são estratégias. Mas é de uma forma leve, não precisa ser de uma forma pesada. Você vê aqui, a gente brincou. Brinquei. E a criança entendeu. Sim. E o adulto, e é isso, à medida que essa criança vai se tornando um adolescente, a gente vai mudando linguagem. Né? Mas o quanto antes a gente falar melhor. E muitos adultos do meu tempo, do seu tempo, enfim, estão encarcerados ainda. E estão tentando resolver problemas de agora que
inconscientemente ainda não entendem que lá atrás alguma coisa aconteceu, e não somente o abuso, pode ser outras circunstâncias. Mas... No seu caso, por exemplo, eu queria que você contasse o seu testemunho e de que forma você abriu, como você contou. Eu sofri violência sexual quando eu tinha 5 anos de idade, por parte de uma pessoa da minha família. E essa pessoa, ela frequentava a minha casa, então vou dar um contexto, né? Eu sou filha de mãe solo e uma mulher nordestina, arretada, conservadora, muito humilde, e que ela nunca fomentou a educação sexual, tanto para mim... Vocês sempre foram cristãos? Sim, a gente nasceu num berço cristão, com princípios, mas essa parte ela nunca, a mamãe ela nunca foi de falar, nem para mim nem para o meu irmão. E quando eu tinha 5 anos eu sofri um abuso, foi o primeiro abuso que eu sofri por parte de um primo meu. E eu lembro, minha mãe saía para ir no mercado e me deixava com esse meu primo, ele era um adolescente na época. E aí ele cometia esse ato. E é muito interessante que o corpo da criança dá sinal. A criança sente que alguma coisa está errada. Mesmo sem ela não saber de nada disso aqui, ela sente que aquele carinho é um carinho meio estranho. Que foi o que você sentiu. Que foi o que eu senti. Então, eu senti uma coisa estranha. Mas, ao mesmo tempo, era... eu não conseguia falar. Eu tinha 5 anos. Então, isso aconteceu durante um ano da minha vida. Depois a gente se mudou de lá e a gente foi para um outro local onde eu fui novamente abusada por um irmão de uma amiguinha minha de rua. E eu lembro, só que aí eu já tinha um pouquinho mais, conseguia lembrar. Porque quando eu tinha 5 anos, isso ficou no meu subconsciente. Tá. Quando eu já tinha lá os meus 8 anos, tudo, eu sabia o que estava acontecendo, sabia que era errado, mas eu não conseguia falar. Olha só. Me travava. Então eu tive... Você não conseguia nem pedir ajuda. Não. Então eu tive uma adolescência muito retraída. Então, como você pode ver, eu tenho quase 1,90 m. Então, acho que no vídeo não dá para perceber, mas realmente é uma presença, né? Então, eu não sou uma pessoa que não chama atenção. Eu querendo ou não querendo, não tem essa. Então, eu era uma adolescente muito magra, muito alta, cabelos crespos, então eu sempre chamava atenção. Mas eu queria me esconder. Então, eu não queria mostrar barriga, eu não queria mostrar nada, não queria nada que me chamasse atenção. E eu sofria muito, porque essa questão da paternidade eu não tive. Então, eu era muito carente, eu sofria muito porque eu era rejeitada, né? Então, fui muito retraída. E aí, quando eu tinha por volta dos meus 17 anos, isso na igreja, participando dos ministérios, porque eu amava, me sentia assim... ajudando as pessoas, mas a minha gavetinha tava lá. Fechadinha. Tava fechada, ninguém entrava. E quando eu tive meus 17 anos, eu tive acesso a um vídeo, que foi a primeira vez que eu ouvi sobre abuso sexual dentro do meio cristão. Foi de um pastor e ele falou. E eu lembro que ele falava assim, você que sofreu abuso sexual, você precisa falar. Você precisa falar sobre isso. Tirar esse peso de você. E aí eu lembro que eu tava assim na minha casa, no meu quarto escuro, assim, ouvindo aquilo, será que... eu? Mas o que as pessoas vão achar? Que eu sempre era a que ajudava todos, como eu. E aí eu decidi contar. E a primeira pessoa que eu contei a minha amiga até hoje, a Patrícia. Patrícia, eu quero te honrar, que você foi muito especial na minha vida naquele momento. E eu lembro que eu contei pra ela.
Olha, não foi nem para sua mãe, foi para uma amiga. Foi para ela, porque ela era uma pessoa de confiança, que eu contava tudo, assim, eu tinha vergonha de falar para minha mãe. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. Como eu ia falar depois de tanto tempo isso? Porque como eu falei antes, sim, a culpa, sabe? Vem a culpa. E eu lembro que eu falei para Patrícia e eu lembro que ela não falou muitas coisas, sabe, Adriana? Ela me abraçou, o afeto. te acolheu. Ela me acolheu. E aí ela falava assim, Carol, eu lembro que ela ficou assim, sem palavras. E ela falou assim, Carol, a sua mãe precisa saber, mas é no seu tempo. E o tempo passou. E aí eu lembro que só de eu ter compartilhado com ela o ato de falar, já tirou um peso das minhas costas, sabe? E aí eu lembro que num dia que não foi programado, eu estava com a minha mãe andando e aí passei em frente à casa de uma dessas pessoas e eu lembro que minha mãe falou assim, essa pessoa ela voltou de viagem, não sei o que, isso já depois de adulta. Tá. E há muito tempo eu não tinha contato com essa pessoa, com esse que era irmão da minha amiguinha. E aí eu lembro que eu falei, mãe, eu não gosto dessa pessoa. Eu falei pra ela, eu não gosto dessa pessoa. Ela, por que, Caroline? E aí ali foi um momento, não foi planejado, não foi... Eu lembro que eu sentei e falei, mãe, a senhora precisa saber de algo. Nossa, imagino sua mãe, a reação dela. E aí eu lembro que eu contei pra ela. E aí ela ficou assim, em cacos. Eu imagino. E aí eu lembro que a primeira coisa que ela falou assim, filha, isso aconteceu comigo. Mexeram em mim. Eu lembro exatamente esse termo. Mexeram em mim. Nossa. Lá no sertão, quando eu tinha tanta... E aí ela me acolheu, enfim, etc e tal. Passou. E aí, depois disso, continuei, né? Fui amadurecendo, crescendo e tal. Mas sozinha não dá, Adriana. Não adianta a gente falar que Jesus me conhece, Deus sabe do meu coração. Ponto. Amém, realmente. Tudo isso é verdade. Mas a caminhada, ela não é solitária. Ela é em conjunto. E aí eu comecei a fazer terapia, né, etc. Mas o ato de contar me libertou. Tirou, sabe, aquela escuridão, do segredo, do medo. Aquele ato de contar já me auxiliou tanto ali, iluminou. E aí eu conversando com meu irmão sobre os meus sobrinhos, e aí eu sempre com essa insistência nos meus sobrinhos, olha, você tem que falar com seus filhos, E aí um dia ele falou, por que você tem tanta preocupação com isso, Carol? Tipo, parece que você tá obcecada por esse tema. E como são homens também, tem isso também. Às vezes a gente quer proteger só a menina. A gente não se preocupa muito com a menina. Tudo bem, né, que a porcentagem em meninas é muito maior. É maior, mas existe mulher que abusa de menina. E aí eu vou te falar o porquê. O meu irmão, quando eu contei pra ele tudo, e aí ele falou assim, Carol, inconscientemente, agora que eu tô destravando na minha mente, que quando eu era, a empregada mexeu em mim. Meu Deus. E ele nunca tinha falado disso. Mas através do que eu falei, ele falou. Ele lembrou. Então, assim, quanto mais a gente fala, menos acontece. Assim como o contrário. Quanto menos eu falo, mais acontece. Sim. Então, assim, no meu núcleo ali, quantos casos silenciados que poderiam ter sido evitados com a informação, né? Mas, e aí eu lembro que aí foi lindo, a gente tudo ali se acolheu naquele momento, etc. Mas doeu muito, porque a violência, ela deixa marcas. E você sabe que eu acredito que Jesus, ele é poderoso para curar na hora. Mas tem coisas que é um processo.
E a cura vem em gotas de consolo. Ela é uma construção. E a gente fala, meu Deus, eu tô orando por cura, e ela não vem. Mas cada pessoa, ela é única. Sim. É um processo. E também ficam as marcas, né? As cicatrizes. As cicatrizes. Que não tá doendo mais, mas tá lá a cicatriz. Que tá lá a cicatriz. Mas a culpa, ela gera cura. Eu não preciso ficar escondida. Então hoje, quando eu falo, e eu não tenho nenhum problema de falar, para mim é importante falar, não me dói. Porque ela foi ressignificada. Não que eu não tenha ainda um trabalhar a ser feito, e a minha cura, mas ela não é mais um peso. Ela não é mais um peso. E aí, quando eu percebi isso, né, que ia surgindo mais casos próximos de mim, e eu atendi muitas crianças vítimas de violência. Muitas, assim, Mas esses casos chegavam para você de que forma? Enquanto assistente social, trabalhando. Em ONG, igreja. Ah, Carol, ela sempre fala disso. Ah, Carol, aconteceu isso. E aí, quando me falavam que era da igreja, é que eu ficava mais, meu Deus, Jesus, precisamos ficar. Porque, assim, pesquisas mostram, segundo o Fundo de Segurança Pública, quando a gente vai fazer um recorte de índice, a questão da religiosidade, tá? Isso não quer dizer só cristãos protestantes, então de outras religiões. Mostra que o cristianismo, ele está um dos perfis mais altos de violência. Então, o que isso quer dizer? Famílias que foram vítimas de violência sexual, a religião delas eram cristãs. A grande parte. Então, seja católico, seja evangélico, mas professava aí uma fé. E aí, quando isso vem de dentro da igreja, que o abusador está dentro da igreja, a marca é muito pior. Nossa. Então, eu conheço pessoas que foram abusadas por dentro do contexto religioso e que se afastaram e não voltaram nunca mais. E se isso não é tratado, isso não é falado, porque a igreja, ela é falha. Porque ela é formada por pessoas e sempre vai ter. Só que eu consigo minimizar e evitar. Então, um ato de proteção é quando eu capacito o meu corpo da igreja. Então, vou pegar lá o pessoal do departamento infantil. E nos bastidores eu perguntei você sobre o autismo. Então tá tendo muito nível de autismo. Então o que muitas igrejas estão fazendo agora? Se preparando. Curso disso, curso daquilo, vamos professor. Por que não se capacitar sobre violência? Sim. Os sinais. Como eu posso saber quais são os sinais? Sim, quais são esses sinais? Então, vamos lá. Sinais comportamentais primeiro. Isolamento, ansiedade excessiva, perturbação no sono, essa criança não consegue dormir, choros excessivos, o medo. Mas é importante, não é que tem sinais que sejam abuso. Pode ser uma depressão, pode ser um bullying, mas isso quer dizer que é pra gente ficar alerta. Que algo pode estar acontecendo. Isso, tanto em criança quanto adolescente. Os sinais são parecidos. Os sinais são parecidos. Né? O adolescente ansioso demais, isolado, retraído, sempre quer cobrir o corpo. Ou então, essa criança é muito sexualizada. Tá falando de namoro, tá tendo interesses em comuns. Né? Vídeos, músicas. Então, esses são os sinais comportamentais. Agora, os sinais físicos. Então, fissuras, chupões, hematomas na coxa, no bumbum, assaduras. São sintomas de que algo está acontecendo. Então, é muito importante os pais estarem ligados nisso. E estar em contato com a escola. Como que o meu filho está na escola? O meu filho está com um comportamento isolado. Vamos supor que a gente está com desconfiança de uma criança na escola. E ele congrega numa comunidade. Vou lá conversar
com o responsável do departamento infantil, como que ele é na igreja? Porque a criança também, ela muitas vezes, no espaço onde ela se sente segura, ela vai ser... Ela é uma criança, né? Em um outro, espaço que não, ela vai se retrair. Eu era a melhor aluna da minha sala, mas eu sempre fui a aluna que era escondida, que não queria aparecer, que não sempre gostei de ajudar, quero ajudar todo mundo. Mas você ficava lá no Mas fundão, eu ficava na quietinha. minha, namoradinho, essas coisas. Eu nunca me via namorando com alguém. Coisa de adolescente, né? Nunca me via namorando com ninguém. Eu falava, nossa, vou ajudar todas as meninas. Aí quando era eu falava, não, ele não vai gostar de mim. Você não se sentia digna? Não me sentia digna, porque eu me sentia suja. Que coisa. Que é o que a criança sente. Por isso que vem a culpa. Porque muitos adultos se sentem culpados. Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não agi? Porque te paralisa. Né? Assim, é uma coisa demoníaca. Sim. Falando espiritualmente, é uma coisa demoníaca. Mas é uma coisa que existe luz. Então, quando a gente tem esses atos, a gente está trazendo luz. Então, eu estou reparando o comportamento do meu filho, o que ele está ouvindo. Porque assim, mais uma vez, não adianta a gente querer blindar. As 4 paredes aqui a gente blinda, que nem culto de domingo. Sim. Tá tudo perfeito, céu na terra. Mas segunda-feira, É vida que segue. opa, eu não vou ser igreja só aqui no meu domingo. Então, tanto que essa questão da violência, a pedofilia, uma pessoa ela não é presa por ser pedófilo. Por quê? O pedófilo é um transtorno mental. Então, as pessoas, é pedófilo, ele vai... Não. Quando aparece naqueles jornais sensacionalistas, por que ele está sendo preso? Porque ele está arquivando material pornográfico. Então, ele está fazendo exploração sexual, que é o ato sexual visando lucro. Então, ele é preso por isso. Não por ele ser um pedófilo, porque ele tem um transtorno. Agora, se ele for pego no flagra, né, com uma criança, ele vai ser preso. Mas é importante a gente falar disso também, porque é um transtorno. Então, um homem ou uma mulher pode ter o transtorno e tá lá. Então, é uma coisa bem demoníaca, assim, profundo. Sim. E o que o abusador faz? Ele é esperto. Porque quando hoje a criança tem a penetração, a gente consegue identificar pelo exame que a gente faz, sexológico. Isso a gente falando socialmente dentro dos âmbitos. Então, que nem eu atendia. A gente faz boletim de ocorrência, essa criança vai para o hospital, vai fazer o exame sexológico. Você fazia esse tipo de acompanhamentos, então? Sim, acompanhava. Só que o abusador, ele é esperto. Então, ele não vai querer deixar marca. Então, lá no começo eu falei que a violência, ela não é somente o contato íntimo. Então, chupão, beijo, acarícias, isso o exame não mostra. Então, ele sabe o que ele faz. Ele é perverso, ele sabe o que ele faz. Essa é a palavra. Por isso que esses sinais que eu falei aqui de comportamento é muito importante. Adolescentes que foram abusados sexualmente, que nem essa pessoa, quando a pessoa da minha família, ele tinha 13 anos, eu tinha 5. Era duas crianças. Sim. E aí ele tinha contato com revistas pornográficas, então ele provavelmente ele foi também violentado, ele reproduziu, porque é isso, o homem, a gente vive uma cultura machista patriarcal de que o homem ele é preparado para ser agressivo e viril. Sim. A mulher não. Então o menininho tem que roubar o beijo da menina, né? Ele tem que ir lá se declarar, ele tem que ser o pegador, quanto mais melhor. Ele lá tem um pênis grande, pequeno, então, tudo isso é avaliado. Então, até por isso que os casos de meninos são poucos, porque é muito naturalizado. Então, é comum a gente ver ainda nos dias de hoje pais levarem seus filhos para bordéis. Ou incentivar o uso da pornografia.
O que a pornografia é pior ainda. Porque aquela criança ou adolescente que tem acesso à pornografia, ela vai ver algo inexistente, que ela nunca vai conseguir atingir. E aí, quando a gente fala da sexualidade lá atrás, está ligado ao afeto, quando essa criança, esse adolescente for ter o ato sexual, ele não vai ter afeto. Que é o que acontece no dia de hoje. Então é só por prazer. Sim. É o corpo, não tem afeto. Não tem afeto. É interessante que isso é tão naturalizado que com esse vídeo do Felca, né, que todo mundo conhece, você que é crente também, porque foi o tema do momento, era uma coisa tão óbvia, principalmente para mim, né, que tenho uma filha de 12 anos que acompanha, era tão óbvio o que ele falou, que eu pensei, gente, não é possível que tá estourando isso só agora. Como assim? Tava tão na nossa cara essa sexualização das crianças e ninguém falava. Parecia que realmente estava tudo natural. E a gente se calou, E se né? cala. Realmente, Não. ele foi um cara, aquilo, até As as pedras pedras. falam. Ele foi a pedra que falou, que foi necessário. E aí eu vou esperar acontecer outro caso para chegar nisso? Sim. Então, assim, eu vou esperar acontecer mais quantos casos para ter que falar disso? Que nem bombou o caso dele, várias pessoas, não, vamos falar sobre isso agora. Pô, mas só agora. Pô, só agora? Eu não preciso mais esperar, o tempo é agora. Então, assim, proteger a infância não é só a infância, é a adolescência, é a vida adulta. É várias áreas dessa vida. Sim. Então, eu lembrei aqui de algo que também a gente faz bastante, que é mexer nas partes íntimas da criança. Bater no bumbum. É verdade. Ai, que bumbum fofo. Sim. Desde bebezinho. Bumbum fofo. Ai, nossa, essas bochechas. Ai. Pega e bate. E a gente faz inconscientemente com carinho, né? Com carinho. Só que essa criança também bater. Pra ela vai sendo normal. Então ela vai fazer. Quem nunca já teve alguma experiência do filho puxar as calças do outro? Do irmão, do primo, Porque alguém fez isso com ele, então ele vai achar natural. E aí vai sendo naturalizado isso. Sim. Por exemplo, essa questão que nem quando eu falo do toque, já aconteceu de criança perguntar assim, tia, se bater é um toque ruim, por que o meu pai me bate? A gente vai lá, sabe por quê? Porque lá atrás, quando seu papai foi criado, sua mamãe foi criada, bater era normal, era pra gente corrigir, mas hoje não. E aí, se a gente bate na criança, isso é até muito polêmico, porque a gente ainda tem a cultura de... minha mãe batia, porque ela me corrigia, né? E aí, hoje, meus sobrinhos, por exemplo, eles falam, isso é violência. Violência contra a criança. Vou chamar o conselho tutelar. Brincadeira da parte, mas se a gente fomenta essa cultura do bater, ele vai achar que ele pode bater também. Então, os casos de violência contra a mulher. Por que o homem bate? Porque ele veio de um ambiente que era comum bater. E a gente vai neutralizando. E quando a gente fala abuso, tá ligado na violência. E não só violência sexual. Bater é um abuso. Sim. Você ser maltratada é um abuso. Então a gente vai percebendo que o vídeo lá dos influencers é só uma coisinha, assim, sabe? De coisas que a gente naturaliza, assim. Essa questão mesmo do bumbum. Quando eu tirei a consciência disso, eu falei, meu Deus do céu, eu fiz isso com todos eles. Porque são coisinhas pequenas que a gente precisa se atentar mais. Por exemplo, agora que a gente pode falar de tudo. Outra coisa, pais que dormem, pais que têm filhos pequenos, que dormem no mesmo quarto e transam. Né? Então, vai ter sua intimidade, a criança não pode, ela tá dormindo, ela não vai ouvir. Tá, vai nessa. O mais baixo que você ouve e deixa danos. Né? A criança que vê o pai batendo na mãe, de forma de afetiva mesmo, né? Pro casal, bateu no bumbum, vice-versa. Ou deu aquele beijão de cinema. Vai trazer deturpações para aquela criança, ela vai associar aquilo. E aí, quando alguém, vamos supor, um abusador fazendo ela vai achar
Por mais que ela tenha isso dentro dela, que ela sabe que é ruim, mas eu vejo batendo, eu vejo pegando. Você vê a responsabilidade de nós A como nossa pais. responsabilidade. E aí, a gente não pode culpar só os pais. Porque é isso, a gente vive numa sociedade que fomenta isso desde sempre. E a gente só vai sendo reproduzido. Só que é isso, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, por isso a força da igreja. Porque a igreja, ela é a porta. A igreja, através da comunidade, ela alcança a família. O departamento infantil, então, para as crianças. Sim. Então, assim, são coisas muito... A gente ainda não despertou para essa coisa. Porque a gente fala do amor. O amor cura. E aí, quando eu trago a igreja como refúgio, para esse lugar de afetividade, aqui é o lugar para ser acolhido. Sim. Para ser falado. Né? E claro, a igreja ela não pode caminhar sozinha, por isso que ela precisa acionar. Se tem profissional dentro da igreja, vamos. Ela tá sem palavras. O tema é bem polêmico. Mas eu acho que a gente conseguiu falar, trazer o recado, conseguimos trazer à tona realmente o que está acontecendo. É um tema muito importante que a gente teria mais tempo ainda para falar, mais coisas para falar, né? Infelizmente, o nosso tempo já está aí, estamos em 1 hora e quase 10 minutos. Eu falo demais. Mas a gente vê que realmente é o seu ministério, né, Carol? Você fala sobre esse tema com muita vontade, com muito amor, porque você transformou a sua dor em ministério mesmo. E que Deus continue te abençoando e te levando para lugares mais longes, né, mais distantes, para você falar. E que essas pessoas que estão ouvindo, que passaram por esse tipo de trauma, porque é um trauma realmente, mas que há esperança em Jesus, só nele. Só nele, só ele que pode trazer essa paz, essa leveza com que você fala hoje, o que você viveu. É só Jesus na sua vida, né? E é só Jesus na vida de você que está ouvindo aí, de repente passou também por isso. Então, muito obrigada por você ter vindo, compartilhado um pouquinho aqui do seu trabalho, da sua história. E você ficou com a gente aqui até o final. Compartilha, gente, esse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal para que o nosso conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. A gente quer realmente sair aqui da bolha IBPV, a gente quer alcançar mais pessoas. E para isso a gente precisa de você, para você ir lá, clicar, se inscrever, compartilhar. Sim. E é isso, que essa mensagem chegue para muitas e muitas pessoas. E é isso, Carol, obrigada. Posso deixar um recado? Claro, deve. Se você que sofreu uma violência na sua vida, no passado, atualmente, você não está sozinho. A luz nessa escuridão, assim como a luz me alcançou, a luz para a sua vida. A luz, a esperança, a transformação, mas isso para acontecer você tem que se permitir. Porque muitas vezes a gente está tantos anos em congregações, fechados no nosso mundo, que a gente não se permite. E Cristo é liberdade. É liberdade. A liberdade, a cura, a perdão, a regeneração. Busque ajuda. Se você congrega aqui, busque auxílio nos seus líderes, no Ministério de Acolhimento, busque um profissional. Há esperança que das suas feridas saia poder para curar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te transforme, que o Senhor cuide de você e da sua casa, e cuide dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus amigos, porque há esperança, né? Porque a gente vive tantos momentos difíceis, né, nas nações, mas há esperança, há recomeço. Obrigada. É isso, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.